O homem que aparece de amarelo no vídeo é o ex-servidor do TJ, Alexandre da Silva Caraocas. Ele paga R$ 500 a uma funcionária terceirizada que lhe entrega um saco de lixo. Dentro há um processo que foi tirado das dependências do TJ por Alexandre. Após a filmagem, a polícia seguiu o suspeito e o prendeu em companhia do advogado Fernando José de Alencar e de Adailton Maturino dos Santos. Eu queria aqui mais uma vez ressaltar que a Serviços Gerais, essa mulher briosa que nós temos aqui, que parabenizar a atitude dela. Tudo o que aconteceu ontem, com as prisões, a investigação, tudo só aconteceu porque ela teve a coragem, que ela foi peitada por este ex-funcionário que ofereceu R$ 500 a ela e ela disse, aceitou. E foi lá no juiz corregedor e comunicou todo o fato. Aí ele mandou que ela aceitasse e foi até o núcleo de inteligência da Polícia Civil, conversar com o delegado Alessandro. O delegado Alessandro me ligou e as equipes se prepararam ontem mesmo, montamos todo aquele trabalho que vocês viram de filmagem. Em seguida, nós ficamos em frente ao Tribunal de Justiça. E quando ele recebeu o que saiu, que a gente tinha que saber quem eram as outras pessoas que estavam por trás, eles saíram no carro, como a gente viu que não dava para ir para outro canto e a gente tinha que fazer a abordagem. Quando chegou ali pertinho do segundo beck, eu tranquei o carro dele e demos a voz de prisão. E lá já sabemos que estava o processo, tiramos foto, que aquele processo foi trazido para cá juntamente com todos que foram presos e autuados em flagrantes. O advogado está no comando da Polícia Militar, os outros dois estão numa dependência de uma delegacia de polícia. O trio foi autuado em flagrante pelo GRECO, Grupo de Repressão ao Crime Organizado, pelos crimes de corrupção ativa e associação criminosa. A polícia restringe as informações. Não revela, pelo menos por enquanto, quem contratou o ex-servidor do TJ e a quem interessaria a subtração do processo. Uma fonte revelou ao Jornal do Piauí que a documentação que seria levada é parte de uma investigação contra o juiz José Ramos, da 2ª Vara Civil de Teresina. José Ramos Dias Filho responde a processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010. O magistrado é acusado de atuar com parcialidade e arbitrariedade em diversos processos, tomando decisões para favorecer uma das partes. A Corregedoria do Tribunal de Justiça informou que solicitará o afastamento do juiz durante as investigações da polícia. A Gorete está no Tribunal de Justiça, tem mais informações sobre esse caso, inclusive da atuação da Corregedoria do TJ, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, atuando nesse caso. Acusação contra o juiz e o flagrante de um ex-servidor da Justiça e um advogado. Pois não, Gorete, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Diante de toda essa repercussão desse fato, o corregedor do Tribunal de Justiça já determinou uma inspeção extraordinária na 2ª Vara Civil, da qual tem como titular o juiz José Ramos Dias Filho. E a partir daí deve ser pedido sim o afastamento dele. Nós estamos aqui no Tribunal de Justiça com o desembargador Sebastião Martins, que é o corregedor-geral do Tribunal de Justiça e pode trazer mais informações para a gente a respeito dessa ação. A partir dessa primeira ação, que foi essa determinação da inspeção, qual que devem ser os próximos procedimentos, desembargador? Boa tarde. Bom, o próximo passo nós vamos levar ao Tribunal Pleno, vamos propor a abertura de processo administrativo contra o juiz, porque ele já responde a 4 reclamações disciplinares. A última foi de um juiz de São Paulo que reclamou da atuação do juiz da 2ª Vara Civil. E nós estranhamos porque tem gente até de fora do estado do Piauí que tem interesse nesse processo. Mas, como eu falei hoje pela manhã, todos os processos na corregedoria são digitalizados. Mesmo que esse processo tivesse desaparecido, ainda assim o processo continuaria, porque nós temos um processo eletrônico. Então, os processos são digitalizados e vamos dar andamento em todas as reclamações, vamos agilizar e vamos propor, no próximo dia 1º de dezembro, vai ter uma sessão extraordinária, vamos propor a abertura de processo administrativo e o afastamento imediato do juiz. Há cerca de 5 meses foi determinado o afastamento dele por conta desse processo do Conselho Nacional de Justiça. Por que ele continua no cargo? Bom, houve no início o problema da competência, né? O Conselho Nacional de Justiça afastou o juiz da 2ª Vara Civil
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na época, entendia de que o Conselho só deveria agir após a manifestação das corregedorias. Mas, em seguida, o próprio Supremo voltou atrás e disse que sim, tanto as corregedorias quanto o CNJ têm competência concorrente para apurar as falhas administrativas, infrações disciplinares contra magistrados. Que outras ações devem ser adotadas pela corregedoria, já que há um risco, por exemplo, de outros processos terem sumido? Uma dessas pessoas envolvidas, que foi presa ontem, o Alexandre, ele era ex-servidor da Corregedoria de Justiça. É verdade. O servidor Alexandre, ele foi servidor da gestão anterior, da gestão da desembargadora Rosimar. Eu assumi, eu montei minha equipe, ele não faz parte da minha equipe. Ele é conhecido, prestou serviço na Corregedoria. Nós lamentamos, né, um ex-servidor público, né, da Corregedoria de Justiça, que devia dar o exemplo, foi o primeiro a tentar retirar esse processo. Mas foi ontem pela manhã, uma servidora daqui do Tribunal de Justiça acionou o juiz auxiliar e nós comunicamos à Polícia Civil, que veio aqui no tribunal, instalou a microcâmera, né, e nós conseguimos prender em flagrante, graças à atuação da Polícia Civil, essa quadrilha, né? Porque são 3 pessoas, inclusive gente de outro estado. Nós estamos preocupados com qual o interesse de pessoas fora do estado do Piauí e retirar processos administrativos contra magistrados aqui na Corregedoria. Quanto tempo deve levar esse procedimento até o pedido de afastamento, de fato, do magistrado? Bom, o pedido de afastamento, pela própria resolução número 135 do CNJ, dura 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Quando o papel do corregedor, a função é propor ao Tribunal Pleno a abertura. Aí será sorteado um desembargador como relator e esse desembargador terá o prazo de 60 dias para concluir o processo administrativo. Enquanto isso, ele se mantém no cargo? Enquanto isso, eu mantenho no cargo porque eu não posso, monocraticamente, por enquanto, afastar o juiz, somente ao Tribunal Pleno. Isso nós só temos sessão administrativa uma vez por mês. Eu estou propondo uma sessão extraordinária para o dia 1º de dezembro, para então levarmos ao Tribunal Pleno pelo menos 4 processos contra o juiz. Eu conversei com o corregedor-geral aqui do Tribunal de Justiça, o desembargador Sebastião Martins. Muito obrigada pelas informações. Nós vamos ficar acompanhando esse caso, Amadeu, para ver os desdobramentos. Obrigado, Gorete. É claro que é preciso respeitar a legislação específica do Tribunal de Justiça, que trata dos juízes. Agora, eu entendo assim, caberia, o corregedor diz que ele não pode, monocraticamente, dizer, ele determinar o afastamento. Mas acho que um caso desse que se tornou público, que atinge o Poder Judiciário dessa forma, o próprio magistrado, o próprio juiz, poderia pedir para se afastar até que as investigações transcorram, porque nessa posição aí de suspeição, complicado, ele continua atuando como juiz, dando resolução na vida de tanta gente. É difícil para a gente entender. A gente tem que compreender o processo, mas é de entender o que ocorre de fato nessa sequência aí. Obrigado, Gorete.